A vacina é uma medida de ação de saúde pública que traz como objetivo prevenir a infecção pelo papilomavírus HPV. Ela tem como população-alvo as meninas entre 11 e 13 anos, porque justamente ainda não iniciaram a sua vida sexual e não se expuseram ao papilomavírus humano. Isso não... Nenhuma. Não é a faixa etária que indica a vacinação contra o HPV. A vacina é apropriada para mulheres virgens que ainda não iniciaram a vida sexual, de forma que irão receber anticorpos contra vírus que nunca se expuseram anteriormente. Mas pacientes de outras faixas etárias se beneficiarão por não ter iniciado a vida sexual. Você vai vacinar sua filha, seu filho, inclusive, que a vacina é liberada para a população masculina, vai vacinar em prol de criar anticorpos contra os 4 tipos mais comuns de HPV, que são o 6, o 11, o 16 e o 18, de forma que você diminui a incidência de verrugas genitais e de câncer de colo uterino. Mas a presença do preservativo como uma medida de prevenção de DST tem que ser incentivada, tem que ser mantida em todos os grupos, principalmente adolescentes. Porque a vacina tem como população-alvo aquele grupo que ainda não teve iniciação sexual. Então, se eu ofereço a vacina como medida de saúde pública para um grupo que eu não, a priori, sei se houve iniciação sexual, os verdadeiros benefícios da vacina não serão, então... Possivelmente, a imunogenicidade ela é melhor quanto menor for a faixa etária da paciente. A idade mediana de iniciação sexual em grupos de adolescentes de 15 a 19 anos é, em média, 13 anos de idade. Então, o grupo de 11 a 13 anos, o objetivo é justamente não ter iniciado a vida sexual, para que possamos ter 100% da eficácia da vacina. As pacientes que já iniciaram vida sexual podem beneficiar da vacina. Contudo, os benefícios ainda não são tão precisos, porque é uma vacina de caráter profilático, ela não é terapêutica. Então, quem iniciou vida sexual tem um risco de 80% a 85% de ter adquirido o vírus HPV, pois ele é transmitido no contato pele com pele, contato genital. Então, mesmo se mantendo o preservativo, eu só tenho proteção de 70%. Sim. E o vírus é transmitido de forma que a vacina em quem não é virgem pode não ter o mesmo benefício. A vacina ela não tem o material genético do vírus DNA HPV. A vacina elas são partículas semelhantes ao vírus HPV, a fim de criar imunogenicidade nessa paciente. A imunidade natural ela é 6 vezes menor do que a vacina se propõe para um grupo virgem. Então, você vai criar uma imunogenicidade importante nesse grupo de 9 a 11 anos. Em hipótese nenhuma, estaremos iniciando iniciação sexual precoce. São adolescentes que estarão criando anticorpos caso realize o esquema completo de 3 doses de vacina. A vacinação para os meninos só se dá em âmbito privado. Então, são clínicas particulares de vacina que os pais podem lançar a mão para os meninos. Sim, porque diminui a incidência de verrugas genitais nos meninos e eles se tornam menos transmissores. Eu consigo, então, diminuir a população do vírus HPV. O vírus HPV ele é transmitido de maneira gênito-genital. Mesmo com o uso do preservativo, que tem que ser preconizado, você adquire o vírus nas suas primeiras relações, 80% a 85% de risco de adquirir o vírus. A maioria de homens e mulheres mantém esse vírus assintomático. E eu vou diagnosticar através dos testes de DNA HPV. Existe a presença do HPV, mas não há doença, não há infecção. Se há doença e infecção, o Papa Nicolau, que é a colpocitologia oncótica, que é feita em toda mulher sexualmente ativa. Então, tem que ser feita a citologia, porque foi essa ferramenta que diminuiu no mundo inteiro a incidência e mortalidade de câncer de colo. Então, o HPV vai modificar o aspecto da célula a nível de Papa Nicolau. E, por hora, você acompanha essa paciente, a imunidade volta a se restabelecer, ela fica, teoricamente, sem lesões no Papa Nicolau. Só que outros fatores podem incidir e esse HPV vir a causar o câncer de colo ou lesões precursoras de câncer, que são diagnosticadas através de biópsia. É uma campanha que tem como objetivo diminuir não só as verrugas, como principalmente a nossa mortalidade.